Por ela. Vou chamar de surpresa. Vem cá, Pedro, orar pela Ana Lu. Abençoando a vida dela nessa manhã, que vai estar trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor meu Deus, por mais esse dia que o Senhor, Pai, nos concede, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Ana Lu, Pai. Te peço que o Senhor esteja falando, Senhor, aos nossos corações através dela, Pai. Que ela seja, Senhor meu Deus, usada por Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por essa manhã, por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz de estar aqui novamente trazendo a mensagem. Lembrando que seja o Espírito Santo ministrando aos nossos corações hoje e não eu, amém? Então, é sempre uma honra aqui estar trazendo essa mensagem do Senhor para os nossos corações. E o tema de hoje é o Deus que cura. Eu quero perguntar aos irmãos, quem aqui acredita que Deus cura? Levanta a mão. Glória a Deus. A igreja inteira acredita no nosso Jeová Rafá. Jeová Rafá significa o Deus que cura. Então, hoje a gente vai trabalhar bastante o livro de Jeremias. Essa semana eu estava fazendo devocional e Deus foi me dando cada dia um pedacinho da nossa mensagem de hoje. E o texto base vai ser em Jeremias 31, 17, que vai falar assim. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Ou está baixo o som? Tá baixo? Tem como aumentar um pouquinho aqui o som, pessoal? Mário, tem como aumentar um pouquinho o som aqui do microfone? Então, gente, Jeremias 31, 17 vai falar o seguinte: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. E aí, vamos entrar no nosso primeiro tópico do dia, que é o pecado e a infidelidade. Bom, o que estava acontecendo aqui no contexto da época? Porque Deus falou que iria curar as feridas daquele povo. Por que aquele povo estava com feridas? Bom, o contexto aqui da época era que Israel estava completamente distante do Senhor. Ela tinha ídolos, idolatrava Baal, queimava seus filhos a Moloque, enfim, tinham muitos deuses, era um povo promíscuo, então eles estavam completamente afastados do Senhor, completamente desobedientes. E a gente leu o versículo 31, 17. Agora a gente vai subir um pouquinho para entender o porquê isso aconteceu com ele, porque eles tinham feridas que precisavam ser curadas. Bom, Jeremias 31, 14 vai falar o seguinte: todos os seus amantes esqueceram-se de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo. Dê-lhe um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Porque você grita por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável. Fiz essas coisas a você, porque é grande a sua iniquidade e numerosos os seus pecados. Então veja bem, por que Israel estava com uma dor? Por que ela estava com uma ferida? Por consequência dos pecados dela. Por consequência dos pecados daquele povo. Só que a gente vê que mesmo Deus ferindo, Ele fere aquele povo para trazer aquele povo para perto do Senhor. Porque no primeiro versículo que a gente leu, que era o versículo após esse, ele fala: eu curarei as suas feridas. Primeiro ele fala: eu te golpeei, mas eu curarei as suas feridas. E às vezes, queridos, às vezes o Senhor vai nos golpear por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Às vezes, a gente não entende o porquê estamos sofrendo em determinada área.
Aquele povo era um povo idólatra. Então Deus, ele precisava abalar os ídolos daquele povo. Às vezes você está sofrendo no seu trabalho, mas será que você tem colocado o seu trabalho acima de Deus? Às vezes você está sofrendo numa relação amorosa, mas será que você não fez dessa relação amorosa um ídolo para o seu coração? E aí Deus vem e abala os ídolos daquele povo para trazer. Mas o mesmo Deus que abala é o Deus que fala: eu curarei as suas feridas. Ou seja, às vezes você não sabe o que está acontecendo na sua vida, mas Deus fala: eu curarei as suas feridas. Deus é o Deus que cura, é o nosso Jeová Rafá. E às vezes, querido, a gente precisa de uma cura física, às vezes pode ser uma doença. Tem irmãos que eu vi essa semana que estão no hospital nesse momento e estão precisando de uma cura física. Às vezes, a gente está precisando de uma cura emocional. E às vezes a gente está precisando de uma cura espiritual. E Deus é um Deus que cura todas as áreas da nossa vida. A gente pode ver que Jesus, ele fez diversos milagres. Só que quando ele fazia os milagres, ele falava: os seus pecados estão perdoados, antes de fazer a cura física. Os seus pecados estão perdoados, porque era mais importante o pecado ser perdoado do que trazer a cura imediata. E aquele povo é a mesma coisa. Aquele povo precisava primeiro se arrepender. E a gente vai ler durante o texto que ele se arrepende. E é por isso que Deus vai falar: eu curarei as suas feridas. Então, o nosso segundo tópico é que às vezes as nossas emoções estão doentes, por causa justamente dos nossos ídolos. Ídolos, quais são os seus ídolos? Naquela época, os ídolos eram de barro. E às vezes a gente critica pessoas de outras religiões, falando: nossa, mas essa pessoa aqui está cultuando uma imagem. Mas o que você cultua na sua vida? O que nós cultuamos na nossa vida? Será que a gente faz como a palavra que fala para colocarmos Deus em primeiro lugar? Então, vai ter um autor, muito famoso, que, se eu não me engano, ele até faleceu ano retrasado, que é o Timothy Keller, e ele fala justamente sobre ídolos do coração, porque a gente olha para o texto e pensa: o problema é só as imagens, mas o problema não é só as imagens. Tudo que te rouba o lugar de Deus vai te matar. Tudo que você colocar no local de Deus vai trazer consequência para a sua vida. E aí, às vezes a gente passa por períodos difíceis. Às vezes Deus leva pessoas da nossa vida. Às vezes somos rejeitados. Às vezes a gente perde o nosso emprego e desestabiliza o nosso emocional. E será que Deus não precisa realmente fazer isso para olharmos para Ele? Quem aqui lembra daquela passagem que o salmista Davi fala assim: olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? Alguém lembra? Amém. Então, essa passagem, eu não me lembro exatamente o local que ele escreveu isso, mas era assim um local baixo, e quando ele olhava, tinha muitas montanhas, era um vale, e ao redor dele tinha muitas montanhas. E na época, que ele fez essa passagem, as imagens eram colocadas nessas montanhas e eram estátuas muito altas. Então ele se posiciona no meio e pergunta: olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? E ele olhava aquelas imagens e ele mesmo completava a frase: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que o salmista quer dizer aqui? Que o seu socorro não vai vir de uma pessoa. O seu socorro não vai vir do dinheiro. O seu socorro não vai vir de uma casa nova, de um carro novo. O seu socorro não vai vir de nada terreno, mas vai vir do Senhor. Amém? O meu socorro vem do Senhor. E aí, queridos, nosso terceiro tópico é a cura e a restauração divina. E olha que passagem linda essa aqui, que fala assim, Jeremias 31,
19 e 20, vai falar assim, ó. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como um bezerro indomado, e fui disciplinado. Trazei-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi, e depois entendi. Bati no meu peito, estou envergonhado, estou humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. E olha o que Deus fala para Efraim, a tribo de Efraim. Não é Efraim o meu filho querido, o filho em que tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso, meu coração, ele anseia. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Olha que texto lindo, irmãos. Primeiro, a tribo, ela reconhece que ela errou, que ela pecou e ela se arrepende, a tribo de Efraim. Porque aí a gente pensa, caramba, ele errou, ele pecou, Deus deve estar chateado, Deus deve estar ali querendo punir ele. Mas o que Deus fala? Deus fala, é o meu filho querido, que tenho prazer. Eu falo dele e eu me lembro intensamente dele. Eu tenho um anseio para que ele volte, ou seja, ele tem ansiedade e tem grande compaixão. Ou seja, Efraim falou, tu me disciplinaste. Ou seja, ele estava passando por um sofrimento, tu me disciplinaste. Só que um pai que ama seu filho, disciplina. Mas não é por isso que ele deixa de amar. E aí, isso é interessantíssimo, porque ele se arrepende e Deus fala, eu tenho ansiedade para você voltar para mim. E às vezes, tu sofre decepções, tu sofre tribulações, às vezes tu está passando por uma doença física, está precisando de uma cura emocional e pensa, caramba, será que Deus está me ouvindo? Será que eu sou bom o suficiente para Deus me curar? Querido, não depende de você, não importa o que você fez, porque a graça ela é imerecida. A partir do momento que você se arrepende, Deus fala, você é meu filho querido, eu estava ansioso para você voltar para mim, eu quero te curar. Quando Jesus pergunta para o cego, o que você quer que eu faça? Se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus fala, eu quero. Ou seja, Deus, ele quer te curar. O Deus que cura, ele quer fazer na sua vida, ele quer trazer a provisão para você, mas primeiro, o que a gente precisa fazer? Primeiro a gente precisa reconhecer o nosso pecado e falar, Senhor, eu sei que tu me disciplinaste, eu sei que o Senhor está me disciplinando, eu sei que eu errei, mas eu sei que o Senhor quer me trazer a cura. Porque como ele fala lá na primeira passagem que a gente leu, ele fala, eu curarei as suas feridas. E às vezes é bom a tribulação na nossa vida para a gente transbordar o amor de Deus. Esse copo aqui está cheio de água, certo? Se vem um terremoto aqui na igreja e esse copo começa a tremer, vai cair Coca-Cola dele? Não, né? Não vai cair Coca-Cola, vai cair água, né? Vai cair água dele. Se você está cheio da presença de Deus e vem um terremoto na sua vida, uma tribulação, uma doença, uma enfermidade, e você treme, a tribulação vem, se você está cheio de Deus, o que vai transbordar na sua vida? Deus. Mas se você está cheio de amargura, de ressentimento com Deus, de falando, não sei por que isso me aconteceu, eu sou dizimista fiel, eu não sei por que o desemprego veio, eu vou na igreja sempre, eu não sei por que a doença veio. E aí você está cheio de amargura, rancor, você está cheio de, caramba, eu não sei porque o meu marido não se converte, eu não sei porque meu filho está nas drogas e a doença vem e você está com tanta raiva que você transborda ressentimento, mágoa, amargura. Só que Deus, a gente viu aqui que Ele só vai fazer, Ele só fez na vida daquele povo quando aquele povo se arrependeu. Ele só fez na vida daquele povo quando aquele povo se humilhou e falou, eu sou pecador e eu reconheço que o Senhor está me disciplinando. Então, o que temos transbordado
na vida das pessoas. Quando vem a tribulação, o que temos transbordado, o que temos deixado nos nossos lares, se alguém às vezes está te irritando dentro de casa, será que você transborda a ira ou será que você transborda o amor de Deus? A gente vai transbordar do que a gente tiver cheio, amém? E a palavra vai dizer lá em 2 Coríntios 12, 9, vai falar assim. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando é que sou fraco, é que sou forte. A graça é o suficiente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você se torna fraco que você fala: eu sou completamente dependente de Deus. Nada como uma tribulação na sua vida, uma doença, uma rejeição, para você se aproximar de Deus, para você começar a ler a Bíblia, orar e fazer devocional e falar: Senhor, eu preciso, porque eu tentei na força do meu braço, mas eu vejo que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, ou seja, eu sou dependente de Ti quando eu vejo que eu sou fraca. Amém? Então, o que a gente pode ver aqui? Qual era o contexto dessa mensagem, né, que Paulo fala? Ele tinha um espinho na carne e Deus falou: eu não vou tirar porque a minha graça te basta, a minha graça é o suficiente. Então, assim, Deus, Ele pode te curar e Ele quer te curar. Se tiver algum motivo para que você se aproxime dEle e que o poder dEle se aperfeiçoe na sua fraqueza, isso pode demorar mais tempo para essa cura acontecer. Pode ser um processo que você precisa passar, pode ser algo que você tem que aprender. Então não tenha pressa, porque existe tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus, Ele é perfeito. E tenha certeza que Ele vai trazer a provisão. Querido, a água balançou. Só que você transbordou o poder de Deus. A água balançou, mas Jesus estava no barco quando a água balançou. A água balançou na tempestade, a tempestade aconteceu, mas Jesus fala: eu acalmo a tempestade. Então não importa se a água está balançando, não importa se a tribulação está acontecendo, se a doença está chegando, porque Jesus acalma a tempestade, Ele acalma as águas, e Ele acalma qualquer situação. E assim, não está aqui no texto, mas em Jeremias, que é o texto que a gente está trabalhando hoje, né? Fala também, Deus fala assim: eu sou o Deus do impossível. Há alguma coisa difícil demais para mim? Não há nada que seja difícil demais para o Senhor. Talvez a sua situação seja impossível aos olhos da medicina. A gente tem a Cris aqui na igreja, que ela teve um câncer, metástase nos ossos e o pulmão, e o médico falou: isso é impossível. E ela foi curada, completamente curada, para a honra e glória do Senhor. Ou seja, talvez a pessoa olhe para você e fale: você é impossível, você é um caso impossível. Ela olha para aquele membro da família que não quer se converter, que é uma pessoa difícil, e fala: nossa, isso é impossível. Mas Deus fala: eu sou o Deus do impossível. Há algo difícil demais para mim? Então, a doença, ela pode vir, a decepção com as pessoas, a rejeição. Deus é o Deus Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que traz a cura. Então, a gente vai ler agora em Isaías 53, 4, 5, vai falar assim. Isaías 53, 4, 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? O que essa passagem quer dizer? Que as iniquidades, os nossos pecados transpassaram Jesus, mas ele levou as nossas enfermidades, ou seja, tem a ver com aquele texto que eu falei, né? Que a gente primeiro precisa ser justificado, se arrepender e depois acontecer a cura e depois as nossas enfermidades serem levadas. E Jesus, ele leva as nossas feridas e pelas pisaduras dele fomos curados. Você recebe a cura sobre a sua vida? Não sei se é cura física, não sei se é cura emocional, não sei se é cura psicológica e espiritual, mas Deus é o Deus que cura. E eu vou te falar, ele não é só o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Ele é o Jeová Shalom, ele é o Senhor da paz. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a sua bandeira. Ou seja, o que é a bandeira? Ele é a nossa identidade. Talvez você tenha colocado a sua identidade em coisas do mundo. Talvez você tenha colocado a sua identidade em uma ideologia, colocado a sua identidade, às vezes, em um temperamento. Porque tem gente que faz isso. Tem gente que fala, não, eu sou colérico, então eu sou explosiva, eu sou fleumático, então eu não me importo com nada. E às vezes a gente coloca tanto a nossa identidade em coisas terrenas, que a gente esquece que o Senhor é Jeová Nissi, ou seja, ele é a nossa bandeira, ele vai à nossa frente, ele nos representa. A nossa identidade, querido, é que você é filho de Deus. Amém? Ele também é o Jeová Tsidkenu, que é o Senhor, é a nossa justiça. Às vezes você tem uma causa de processo e não sabe como vai fazer justiça. Às vezes você foi injustiçado no seu trabalho, injustiçado na sua faculdade, injustiçado às vezes na igreja, mas o Senhor é a sua justiça e a justiça dele é perfeita e vem no tempo certo. Ele é o Jeová de Tsebaô, que é o Senhor dos exércitos. Não importa qual é a sua luta. A gente vê várias vezes na Bíblia, várias vezes no Antigo Testamento, que às vezes o exército de Israel era pequenininho e o outro exército era imenso. Só que quando o Senhor entrava na luta, eles venciam todas as batalhas. E aí eu pergunto, o Senhor está na sua luta? Se a sua luta estiver de acordo com a palavra e for fazer bem a você e outras pessoas, eu posso te garantir, o Senhor está na sua luta. Agora, se a sua luta for contra a palavra, o Senhor não está na sua luta. Eu conheço pessoas que oram para casamentos terminarem para ficarem com o marido ou com a esposa daquela pessoa. Isso faz sentido? Não, o Senhor não está nessa luta, porque vai contra o que a palavra diz. Então, se a sua luta for uma causa justa, se ela for da vontade do Senhor, Ele está à frente, porque Ele é a sua bandeira, Ele é o Senhor dos exércitos. E o que tudo isso significa? Que Ele é a paz que você precisa. Significa que Ele é a cura que você precisa. Significa que Ele provê o que você precisa, que Ele é o Deus da provisão, que Ele é a sua bandeira, a sua justiça, e Ele vence as nossas guerras. Ou seja, o que significa isso? Que pode te faltar tudo, mas se você tem o Senhor, você já tem tudo o que você precisa, porque Ele é tudo. No Salmo 23 fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece esse salmo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que eu não gosto muito dessa versão, porque no original significa mais assim, o Senhor é meu pastor e de nada tereis falta.
é mais correto. Porque quando a gente olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você pensa que não vai faltar as coisas terrenas, não vai faltar ali provisão terrena e coisas assim. Mas na verdade o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Porque se o Senhor está contigo, Ele é tudo o que você precisa. Você pode até passar uma necessidade em algum momento. E eu sei que Ele vai prover, porque Ele é o Deus da provisão. A gente leu aqui. Você pode até passar alguma enfermidade, e o Senhor é o Deus da cura. Mas se você tem o Senhor na sua vida, de nada você terá falta, porque Ele é tudo que você precisa. E como vimos a passagem que Ele falou para Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Ele é tudo. Ele é tudo que precisa para preencher o seu coração. Amém? E aí eu quero perguntar, do que você precisa de cura na sua vida? Do que você precisa de cura na sua vida? O primeiro versículo que a gente leu, eu vou ler novamente, que é Jeremias 31, 17, que fala assim: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada aquela por quem ninguém se importa. No original, farei cicatrizar os seus ferimentos, é mais a ver com a cura física, tá? E essa, curarei suas feridas, tem mais a ver, essas feridas têm mais a ver com uma cura emocional. Ou seja, essa passagem aqui reflete tanto a cura física quanto a cura emocional. E ele fala, eu sou capaz de curar suas feridas de doenças, feridas do corpo, mas eu também sou capaz de curar o seu emocional, de curar o seu psicológico, porque eu sou o Deus que cura. A mulher do fluxo de sangue, queridos, aquela passagem que a mulher ela padecia de, se eu não me engano, era 13 anos, não me lembro exatamente agora a quantidade de anos, mas ela padecia de um fluxo de sangue, ela já tinha gasto todas as suas economias, ela já tinha ido em todos os médicos e nada adiantava, mas bastou ela tocar na orla de Jesus para ela ser curada. E aí eu pergunto, será que você já tocou em Jesus? Você já tocou em Jesus? Mas Ana Lu, como é que eu vou tocar em Jesus? Eu não consigo ver Jesus. A palavra fala, tranque sua porta, vá para o seu quarto em secreto, que eu sou o Deus que te ouço. Quando você se submete, se arrepende, se humilha, tranca sua porta, ora em secreto, você está tocando em Jesus. A palavra diz que Ele fala assim, eu estarei com vocês a todo momento, eu não os abandonarei. Ou seja, Ele está conosco. Eu creio que Jesus está aqui hoje, está presente, você crê? Eu creio que Ele está aqui e eu creio que Ele está disponível para tocarmos nele a qualquer momento. Então fale, se você tem algo na sua vida, que você quer que seja curado, fale, Senhor, eu quero tocar em Ti. O nosso tema do ano é cuidar e desfrutar. É o tema que o pastor Marcelo propôs à igreja, cuidar e desfrutar. Só que, como é que a gente quer desfrutar dos planos de Deus, dos propósitos de Deus para a sua vida, se você não deixa ser curado pelos médicos dos médicos? Como a gente quer desfrutar das bênçãos com totalidade, se às vezes a gente tem medo de se achegar a Jesus? Se às vezes a gente tem medo de ser rejeitado, da nossa oração não ser ouvida? Querido, se a sua oração for de acordo com a vontade do Senhor, ela será ouvida. Então, se achegue a Jesus, para a gente viver um ano de cuidado e para a gente desfrutar, para a gente viver essa proposta que temos na nossa igreja, precisamos nos achegar ao Senhor, precisamos tocar nele.
E todos os dias precisamos fazer isso, porque hoje você vai ter um tipo de necessidade, amanhã você vai ter outro tipo. Todos os dias precisamos tocar em Jesus, porque Ele está disponível todos os dias, Ele está do seu lado todos os dias. E quando Efraim pecou, quando a tribo de Efraim pecou, ele se arrependeu, que a gente leu aqui, ele se arrependeu, ele se humilhou, e o Senhor falou: eu tenho prazer no meu filho, eu tenho prazer naquele povo, eu tenho ansiedade para aquele povo voltar. Às vezes a gente se acha indigno, e pensa: caramba, Deus deve estar chateado, caramba, será que Deus vai me ouvir? Caramba, e Deus fala: eu tenho prazer em você. Deus, Ele te ama, querido. E esse te ama, às vezes a gente está tão acostumado a falar Deus te ama, que a gente não vê a intensidade das palavras. Quando a gente fala Deus te ama, significa que Ele sonhou com você, do jeito que você é. Significa que não cai um fio da sua cabeça se não for permissão dEle. Quando a gente fala que Deus te ama, significa que Ele entregou o seu único filho por amor a Deus, por amor a ti. Então, assim, às vezes a gente tem dúvida: será que Deus me ama? Não é o que Ele vai fazer por você, é o que Ele já fez por você. A palavra fala: o Senhor me amou primeiro. O Senhor te amou primeiro. Antes de você nascer, o Senhor te amou. A palavra vai dizer: eu te predestinei antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo existir, Deus já te conhecia. Você já era sonho dEle. Deus te ama antes de você nascer. Em Jeremias também, eu tô há muito tempo no livro de Jeremias, esses tempos, né, esse mês, assim. Então, Jeremias também vai falar: eu te predestinei desde o ventre da sua mãe. Ou seja, antes da fundação do mundo, desde o ventre, Ele te ama. Então não importa o que você pecou, não importa o que você errou, não importa o que você fez, se você se arrepende e volta o seu coração para Ele, Ele te perdoa e fala: nossa, eu estava ansioso para você fazer isso. Você é o meu filho, você é o filho que eu quero curar. Ele fala: sim, eu te machuquei como o inimigo faz, eu fiz isso, eu te golpeei, mas eu sou o Senhor que curarei as suas feridas. Então, assim, tem uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, um irmão uma vez quase brigou comigo, porque ele estava passando por uma situação difícil, e eu falei essa palavra, e ele falou: como assim? Eu estou passando por uma situação horrível, e você está falando isso? Eu falei: mas querido, se essa situação ruim te aproxima de Deus, te faz você se arrepender, faz você se voltar, o que é mais importante? A sua salvação ou um problema que você está passando? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Se você ama a Deus, tem um propósito por você estar passando por essa situação. E por mais que você esteja passando por essa situação, tudo passa. E Ele fala: eu sou o Deus que curarei as suas feridas. É o Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, querido, se nesse momento você precisa de uma cura na sua vida, seja financeira, espiritual, emocional, às vezes uma cura não para você, mas uma cura para uma terceira pessoa, uma cura para alguém que você conheça, e você sabe que Deus, Ele pode fazer isso e muito mais, porque Ele é o Deus do impossível. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento, para a gente fazer uma oração. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai,
pela mensagem que o Espírito Santo trouxe aos nossos corações hoje, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, por cada pessoa que está aqui presente, Pai. Senhor, na Bíblia lemos que o Senhor levantou paralítico, Senhor. Na Bíblia lemos que o Senhor fez o cego enxergar. Lemos, Senhor, que o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, que o Senhor perdoou os pecados da samaritana, Senhor, que o Senhor fez muitos milagres, que o Senhor expulsou demônios, ou seja, não há nada impossível para ti, Senhor. Não sei qual é a cura, Senhor, que as pessoas aqui presentes estão precisando nessa manhã, mas eu creio, Pai, que o Senhor pode curar, porque a palavra diz que o Senhor cura as feridas, a palavra diz que o Senhor é o Jeová Rafá, a palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Então eu declaro, Senhor, cura nessa manhã, Pai, cura das enfermidades, Senhor, cura, Senhor, das emoções, Pai, cura, Senhor, do psicológico, Pai, cura do espiritual, Senhor. Eu quero, Senhor, que neste momento, Pai, todo mundo aqui seja cheio do seu Espírito Santo, Pai, para, Senhor, nos conduzir por onde formos, Pai, para nos conduzirmos, Senhor, em nossas decisões, para o Espírito Santo, Senhor, falar ao coração de cada um aqui, para que venhamos a nos arrepender, Senhor, como a tribo de Efraim se arrependeu e se humilhou e se prostrou, e o Senhor veio e falou: eu curarei as suas feridas. Então, Pai, eu creio que nesta manhã o Senhor está curando feridas. Eu creio que nesta manhã o Senhor está curando emoções. Eu creio que nesta manhã o Senhor está fazendo milagres, Pai, pois os milagres não cessaram. E o Senhor é o Deus que pode fazer tudo e muito mais. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus das causas perdidas, Pai. E, Senhor, o Senhor é tudo que precisamos, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Então eu declaro cura, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Cuide do emocional, do espiritual, do financeiro, Pai, de cada área da vida de cada um aqui, Senhor. Que Jesus esteja conosco a cada momento, que Jesus sonde os nossos corações e que possamos andar no seu caminho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, Daninha? Deus continue abençoando a vida dela. E à noite nós estaremos aqui reunidos mais uma vez para nós